O avanço da inteligência artificial e a inserção dessa ferramenta no nosso cotidiano tem transformado nossa visão de mundo e também a forma como desempenhamos tarefas. A otimização de processos, o acesso a fluxo de dados, tudo evolui graças à tecnologia. No entanto, a discussão ficou ainda mais intensa desde o lançamento do ChatGPT. Músicas já foram escritas através do chat, assim como cultos já foram organizados e crimes já aconteceram com o auxílio da inteligência artificial. Mas afinal, a gente tem mais a ganhar ou a perder com essa inovação? Para discutir esse assunto, é que recebo o gerente de relacionamento do Sebrae Mato Grosso, Fernando Holanda. Fernando, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais aqui no papo, no que diz respeito à inteligência artificial, esse assunto que tomou mesa de bar, roda de profissionais, imagino que muito inflacionada pelo boom do ChatGPT. Então a pergunta que todo mundo se faz: como que você analisa o emprego dessa inteligência artificial? Ele vai trazer modificações no que a gente tem hoje nas profissões, no mercado de trabalho, até mesmo no que diz respeito aos empreendimentos? Essa é uma análise bem profunda, né? Porque o ChatGPT, ele é uma tecnologia que democratizou o acesso a esse tipo de inteligência, a esse tipo de tecnologia. E do ponto de vista de utilidade prática, você tem aí um sem número de utilidades, desde facilitar a vida no desenvolvimento de trabalhos mais criativos, redução de custos, automatização de processos, o que faz com que você tenha um ganho de produtividade muito grande nas empresas. Então sim, essas tecnologias vão impactar, eu acredito que quase todas as profissões, quase todas elas com ganho de produtividade, e eu entendo que para os negócios existe uma grande vantagem nesse ganho de produtividade, porque é o ganho de tempo que esse empresário vai ter para lidar com questões que precisem da inteligência humana, onde as atividades mais repetitivas serão feitas por esse tipo de inteligência. E é importante a gente salientar que a inteligência artificial ela já está no nosso dia a dia, né, Fernando? Não é uma novidade o ChatGPT, ela já vem acompanhando esse nosso processo, justamente nessa automoção de alguns processos. Isso, o que acontece? Você tem várias ferramentas de automação de processos, mas você também tem coisas que parece que não são inteligências artificiais, como por exemplo o Netflix, quando ele te sugere um vídeo, um filme baseado nas suas preferências ou no seu histórico de utilização da plataforma, ele está utilizando inteligência artificial para fazer isso. Quando o Spotify te sugere uma programação, da mesma forma, né? Então a gente já convive com inteligência artificial em outro nível faz muito tempo nas nossas vidas. O que mudou é a forma de interação humana com essa inteligência. Então, com as inteligências artificiais generativas, que são as inteligências baseadas em aprendizado de máquina, que evoluem de acordo com aquilo que você pergunta, que evoluem de acordo com a forma como você alimenta essas bases de dados, a nossa interação com essas ferramentas passou a ser de utilização da própria inteligência, não só como consumidor do resultado que ela proporciona, mas como um usuário ativo para que a gente possa se beneficiar daquilo que ela pode produzir para a gente. A gente está falando dos benefícios, mas você enxerga algum tipo de prejuízo na manipulação desse tipo de tecnologia? Eu digo porque, assim, por exemplo, recentemente a gente teve o registro do primeiro crime usando o ChatGPT na China, em que foi detectada uma pessoa que propagou uma notícia falsa, dizendo que 9 pessoas haviam morrido num acidente, e o texto foi produzido pelo ChatGPT. Então, como que você vê aí essa precaução ou essa necessidade de ter também um olhar atento para aquilo que pode ser prejuízo da tecnologia? Então, como tudo que é novo, né, a gente precisa ficar muito atento a todos os aspectos éticos e legais que envolvem essas ferramentas. Então, no que diz respeito ao conteúdo com o qual essas ferramentas geram, né, e trabalham, esse conteúdo ele é pré-existente, elas trabalham com a base de dados pré-existente, ou seja, tem toda uma questão de direitos autorais que envolve esses aspectos. E tem uma outra visão que a gente tem que colocar aqui, que é muito relativa à veracidade daquilo que é produzido, porque essas inteligências elas trabalham muito mais com plausibilidade do que com veracidade. Elas não conseguem dizer o que é verdade e o que é mentira. Elas conseguem identificar aquilo que é mais plausível pela quantidade de informações que existe dentro da base de dados.
Então, é necessário que o humano que infere os dados ou que vai fazer a utilização desse conteúdo faça uma conferência para que ele não seja enganado por um certo viés que a máquina, que a inteligência possa ter diante dos dados com os quais ela foi alimentada. Então é muito necessário o papel do humano na revisão daquilo que é gerado, daquele conteúdo que é gerado por esse tipo de inteligência, e muita responsabilidade de quem opera com relação à divulgação das informações geradas por essas inteligências. Tocando nesse ponto, você fala da nossa responsabilidade enquanto usuários dessa tecnologia. Muito se discute se a gente vai ter uma redução de vagas no mercado de trabalho por conta da aplicação da inteligência artificial em todos esses processos que você já disse pra gente. Você acredita que vai chegar um ponto que tem essa possibilidade de que a máquina substitua o ser humano, ou isso é um ponto que não deve causar preocupação? Olha, eu acredito, eu costumo olhar para o seguinte sentido. É claro que existem algumas atividades que são de ordem repetitiva que desaparecerão do mercado com a utilização dessas tecnologias, que deixarão de ser executadas por seres humanos. Mas isso não quer dizer que essas vagas sumirão ou que o impacto dessas tecnologias será completamente negativo. Eu entendo que com o surgimento dessas tecnologias, surgirão outras profissões, surgirão novas vagas de trabalho em áreas que hoje a gente não tem ideia que poderão vir a existir. Então eu acredito que, como tudo, e até com o surgimento da internet foi assim, com o surgimento de outras tecnologias também foi assim, haverá mudança na configuração do mercado de trabalho. E aí os seres humanos precisarão se adaptar a essa nova realidade. A gente teve a oportunidade de conversar aqui no Papo com um especialista em gestão de pessoas, que ele falava assim: Michele, eu acho que esse avanço tecnológico ele vai fazer com que ou a gente tenha um grupo que é muito qualificado e ele vai estar bem colocado no mercado de trabalho sempre, porque nessa capacitação permanente, nessa busca de conhecimento, ele vai estar sempre inserido, e quem não faz esse processo vai acabar fora desse mercado de trabalho ou numa condição que é muito difícil de se manter, né? Então acho que o processo também de busca pela inclusão da inteligência artificial passa por uma exigência de que a gente se esforce mais, né? Sim, com toda certeza. A qualificação ela continua sendo necessária, ela será cada vez necessária. Mas eu entendo também que essas tecnologias elas estão num nível de democratização tão grande e são tão auto-instrucionais na maioria das vezes, né, que é muito mais fácil, o aprendizado hoje ele é diferente, né? Hoje eu acredito que você demandará muito menos de um aprendizado formal para determinadas funções e muito mais de uma capacidade de continuar aprendendo. É o que a gente chama de long life learning. É uma capacidade que a gente tem de continuar, de continuar absorvendo conhecimento e aplicando conhecimento ao longo da vida. Não parar no tempo, né? Exatamente, não parar no tempo. É reaprender a aprender. Uhum. O que você considera o principal ganho? É essa coisa mesmo de poupar o tempo, como você disse pra gente? E quando a gente tem essa possibilidade de situações repetitivas serem delegadas às máquinas, o que eu tenho de ganho, por exemplo, para um negócio? Quando eu tenho mais tempo para pensar, quando eu tenho mais tempo para me dedicar a outros setores, que transformação isso causa, a seu ver, Fernando? Olha, é um ganho de produtividade muito grande que a gente tem com a utilização dessas tecnologias. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma agência de turismo onde a profissional ela utiliza uma tecnologia para desenhar roteiros. Por exemplo, você quer viajar com seu marido para a Argentina. Eu quero 5 dias com a verba de R$8.000. E você utiliza a tecnologia para fazer um pré-roteiro disso. Agora imagina quanto tempo essa pessoa não economizou em pesquisa. E aí ela consegue se dedicar muito mais a olhar para aquele roteiro, aquele pré-roteiro e entender o que pode ser viável, o que não pode ser viável diante do recurso que a pessoa disponibiliza para realizar a viagem. E a partir daí ela consegue oferecer um trabalho de maior qualidade.
estar mais tempo disponível para esse seu cliente, então, para as necessidades reais do seu cliente. Então tem tudo isso assim, de ganho de produtividade, que eu acredito que será o ponto-chave com relação à utilização dessas tecnologias. É um tempo maior para a gente se dedicar também na questão do relacionamento com o cliente. Exatamente. Isso acho que acredito vai ser o grande diferencial nesse universo que se desenha, né? Exatamente. Estar presente onde as máquinas não podem estar presentes, onde existe mais necessidade de interação humana, né? Então, a gente tem aí, algumas dessas inteligências conseguem identificar sentimentos, né? Mas elas não conseguem simular sentimentos. Então é muito importante o papel do humano aonde ele é necessário. Até conversando com o diretor de uma empresa que desenvolve e treina inteligências artificiais, que está colocando um programa em Chapada dos Guimarães para detecção de incêndio, bem no comecinho, né? Eles fizeram 4 anos e meio, a possibilidade dessas câmeras ou dessa inteligência identificar fumaça em diversos cenários. E ele fala assim, nós fomos demandados por uma escola, eles queriam que a gente treinasse a inteligência artificial para detectar crianças vítimas de abuso. Aí ele falou assim, eu disse não, eu acho que esse é um papel que tem que ser feito pelo ser humano, porque a máquina pode errar, uma pessoa pode ter uma manifestação de emoção diferente da outra, né? Você considera que tem setores onde não dá para aplicar esse tipo de tecnologia, como ele pondera nesse caso? Existem setores onde a gente não consegue aplicar essa tecnologia no status em que ela existe hoje, no status em que ela se encontra. A gente não sabe, não dá para a gente dizer para onde ela vai evoluir, né? É muito difícil fazer esse tipo de previsão. Mas, por exemplo, existem grandes avanços na medicina com a utilização de aprendizado de máquina, inteligência artificial, na identificação de problemas de saúde, na identificação de exames de forma mais precisa e mais detalhada. Então existe várias utilidades em que parecem setores em que a gente não vai utilizar essa inteligência, mas que a gente já existem experiências bem positivas na utilização dessas tecnologias. Fala-se até que a tecnologia nessa área de diagnóstico vai permitir que a gente não tenha erros, né? Que a gente zere aí essa possibilidade de erros em diagnósticos, enfim. Outra coisa que eu queria ver contigo, Fernando, aí voltando na questão do ChatGPT e que vem trazendo todo esse rebuliço, digamos assim. A gente tem vários estudiosos, várias pessoas, inclusive, que participaram da concepção do ChatGPT, que por vezes fazem um cenário trágico, né? Que a gente pode ter uma evolução dessa inteligência artificial a ponto de colocar sob risco a existência humana. Você partilha dessa ideia? Acha que é uma coisa muito extrema? Eu vejo hoje como algo bastante extremo, mas eu vejo também algo com que a gente precisa ter muito cuidado. Porque essa é uma tecnologia que pode, de fato, trazer muitos prejuízos se ela for mal utilizada, né? Aumentar a desigualdade. Então, você tem aí que tomar alguns cuidados. Existe aí um grande movimento de nomes bem importantes da área de tecnologia que já assinaram aí uma carta, né, em que eles pedem que a gente pare, por enquanto, o desenvolvimento dessas tecnologias e para que a gente consiga regulamentá-la, para que a gente consiga, né, entender melhor para onde isso pode ir. É claro que é muito difícil a gente parar algo nesse sentido, mas eu entendo que é claro que à medida que essa tecnologia desenvolve, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para todos os malefícios que ela pode trazer e, é claro, procurar sempre mitigá-los à medida que essas possibilidades forem sendo colocadas na mesa. Tive uma possibilidade de participar em São Paulo, há uns meses atrás, de uma discussão sobre fake news, a necessidade da gente ter o PL das fake news que está, né, em discussão por conta da regulamentação das redes, e um dos assuntos abordados dentro desse seminário foi justamente quem são os programadores da inteligência artificial que vai lá fazer o meu algoritmo, que vai me oferecer conteúdos e que me deixa dentro de uma bolha. E falava-se também dessa questão da extrema-direita, do discurso de ódio, das bolhas que se formam. Você defende que a gente precisa ter também, Fernando, uma diversidade no que diz respeito a esses programadores? Porque, por exemplo, se eu tiver somente homens brancos de 40 anos que têm um posicionamento mais conservador, pode ser que eu
reforça essas desigualdades, como você disse, de violência, de tudo mais, dependendo do perfil de quem está ali? Sim, porque essas inteligências são alimentadas com bases de dados que são programadas por esses profissionais. Então, elas podem ser alimentadas com base de dados com vieses. Isso é claro, né? Agora, a gente também tem que tomar alguns cuidados com relação a essas temáticas mais extremistas, porque existe também um processo de liberdade que a gente não pode negligenciar, né? Tudo aquilo que a gente busca regulamentar demais, ou estreitar demais, ou obrigar com que as coisas sejam de uma determinada maneira, você pode perder, ao invés de buscando diversidade, você pode acabar perdendo diversidade. O efeito pode ser contrário. Então esse também é um olhar muito cuidadoso que precisa ser feito. É claro que esses programadores, que a gente precisa incentivar que mais mulheres, que mais negros, que façam parte desses quadros. Eu não consigo te dizer qual é a porcentagem e qual é o nível de diversidade dessa profissão, mas é claro que a gente precisa sempre incentivar que esses profissionais sejam os mais diversos possíveis. Fazendo aí um panorama dos próximos anos, né? Qual é o cenário que você desenha para Mato Grosso? A gente que está aí no estado que é um grande produtor, que a gente tem o comércio também muito forte, com essa entrada e essa democratização de ferramentas como é o ChatGPT, da inteligência artificial avançando cada vez mais, você acredita que a gente passe por uma transformação no que diz respeito a isso num período muito curto de tempo, Fernando? Olha, eu não consigo precisar o período dessa transformação, mas eu acredito que nós seremos bastante impactados. Então, quando a gente fala de pequenos negócios, que é a minha área de atuação hoje, para eles é uma vantagem gigante você ter ferramentas que consigam melhorar a tua produtividade, olhando do ponto de vista que o corpo técnico deles é muito pequeno, que a capacidade de estar presente em todas as áreas é muito pequena. Então, você tem aí uma possibilidade, por exemplo, de melhorar os teus anúncios em publicidade utilizando tecnologia, então automatizar teus processos utilizando tecnologia. Isso traz benefício para os pequenos negócios, traz ganho de produtividade, que é algo muito necessário, não só para Mato Grosso, mas para o Brasil. Produtividade é um problema. A gente tem uma produtividade média muito abaixo da produtividade de um americano. Acredito que 10 vezes menor que a produtividade de um americano médio. Então, eu não consigo te dar esse dado com exatidão, mas é algo em torno disso. Então, assim, essas ferramentas vão ajudar com que a gente ganhe produtividade. Do ponto de vista do agro, eu vejo assim, o estado de Mato Grosso pode se tornar um grande celeiro de empresas da área de agricultura tecnológica, startups agritechs, né? Startups da área de agronegócios que podem se formar a partir das oportunidades que o Estado oferece na área de produção alimentícia, mas também com a utilização dessas tecnologias. Então existe um campo bastante amplo para o desenvolvimento dessas startups. Eu acredito que a gente tem um cenário muito positivo para o desenvolvimento disso, já que a gente está assim, nessa interação campo-cidade, tecnologia, que não falta na nossa produção e que a gente pode incrementar com a utilização dessas inteligências. A gente tem a inteligência artificial aplicada muito em fotos, em vídeos, a gente já teve até produção de música, né, por uma inteligência artificial, e aí entra aquele dilema, quando que eu vou saber se aquela imagem é real ou não é real? Como a gente teve o Papa vestido de Balenciaga, exato, e depois foi ver a imagem não era real. Foi criado pelo Midjourney. Isso, então a gente fica assim, mais exposto também, talvez, nesse sentido de precisar checar com mais rigor as informações, né? Como que a gente deve proceder? Fica mais exposto. Eu acho que a gente tem que cada vez mais tomar muito cuidado com aquilo que a gente compartilha, porque num contexto como esse é muito complexo saber o que foi produzido ou não por inteligência artificial. A gente tem até uma possibilidade de simular rosto também, né? Sim, no Synthesia você já tem aí personagens em 3D, você tem mais um monte de outras ferramentas aí que podem ser utilizadas para simulação de voz. Então hoje você consegue, por exemplo, colocar uma música de um determinado cantor na voz de um outro cantor, então e no estilo desse outro cantor. Então a quantidade de ferramentas é gigantesca. Existe um site chamado Future Tools.
Só nessa plataforma você encontra mais de 1.500 ferramentas que você pode, de inteligência artificial, que você pode utilizar para os mais diversos objetivos, desde criação de música, de texto para publicidade, textos complexos, tradução, desenvolvimento de códigos. Então, o universo é muito extenso de ferramentas e de aplicabilidades para isso. Então, respondendo à tua pergunta, sim, a gente tem que ficar cada vez mais atento, porque isso vai fazer parte, já é parte, e cada vez vai estar mais presente no nosso dia a dia. A gente discute a regulamentação, mas ela ainda não chegou de fato, né? Então, vamos ter que esperar aí também para ver quais serão as regras para a utilização dessa inteligência artificial no Brasil. Exatamente. Muito obrigada, Fernando, e o microfone à disposição. Eu é que agradeço. Na realidade, eu só queria ressaltar aí a utilização dessas ferramentas mesmo. Já dei aqui a dica do Future Tools. Tem ferramentas para quem quiser, né? Ferramentas de edição de vídeo, de edição de imagens, como o DALL-E e o Midjourney, que são as mais utilizadas. Para textos complexos, a gente já falou do ChatGPT, mas tem o GPT-3, GPT-4, o Bing para buscas. Então, existem, como eu tenho falado aqui, muitas ferramentas mesmo, e para quem quiser utilizar, eu acho que é uma boa aprender. Eu acho que hoje essas ferramentas estarão cada vez mais presentes e a gente, como profissional, como dono de pequeno negócio, como empresário, a gente precisa conhecer essas tecnologias e entender como é que a gente pode aproveitá-las para os nossos negócios. Eu acho que é super importante deixar esse recado. Existe muita oportunidade profissional e para aumento de produtividade dos negócios aqui nesse novo contexto de tecnologia. Pensando nisso, o Sebrae tem algum tipo de capacitação? A gente acabou de sair de um evento que falamos muito sobre inteligência artificial, que foi a jornada de marketing que aconteceu na semana passada. A gente tem sim algumas mentorias nessa área e algumas consultorias na área, não de inteligência artificial especificamente, mas na área de marketing digital, onde a gente aborda algumas dessas ferramentas para a melhoria do desempenho dessas empresas que nos procuram, entre outras inúmeras capacitações, cursos e oficinas. Quem precisar de apoio, a gente está aí presente para ajudar. E como a gente está falando aqui de inteligência artificial e suas aplicações, você confere agora como Chapada dos Guimarães e o Parque Nacional de Chapada serão beneficiados com o auxílio dessa tecnologia no que diz respeito ao monitoramento e combate aos incêndios florestais e também urbanos. Chapada dos Guimarães ganha um importante reforço no combate a incêndios florestais e urbanos. Através de uma doação feita pelo Cicobi Credisul, 2 equipamentos de monitoramento serão instalados na cidade a partir da próxima semana, abrangendo não somente a área urbana, mas também o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. O equipamento, que conta com inteligência artificial, foi treinado durante 4 anos e meio para identificar fumaça e assim evitar incêndios de grandes proporções. Esse sistema ele detecta princípios de incêndio num raio de 15 a 20 quilômetros. Então, levantou qualquer foco de fumaça, ele vai gerar um alerta e a localização do fogo para que as equipes que estão ali em loco possam agir no princípio, porque depois que o fogo perde o controle, fica muito difícil apagar, mas se a gente pegar ele no comecinho, consegue reverter a situação. Embora não tenha nenhuma agência em Chapada dos Guimarães, o Cicobi Credisul ressalta que a iniciativa de doar os sistemas, que custaram em média R$140 mil, ocorre justamente por entender a importância do município para o turismo estadual e se pauta na integração que a cooperativa nutre com a comunidade. Mas está no entorno de Cuiabá e tem uma representação bastante significativa para o turismo, não só de Cuiabá, como do estado, do Brasil e até internacional. E a gente sabe do impacto que o fogo traz quando ele entra no nosso parque e devasta tudo, colocando a fauna, a flora em risco e principalmente vidas humanas. Daí nós reunimos as sobras das três agências que nós temos em Cuiabá e adquirimos essas 2 câmeras para ofertar à Prefeitura de Cuiabá para que faça esse monitoramento. É uma coisa inédita, né? Não tem no mundo hoje nenhum sistema parecido com esse e que tem uma velocidade de resposta muito rápida. A expectativa é que os incêndios sejam reduzidos em 80% na área monitorada.
A previsão é que depois de instalado, o sistema esteja adaptado à área em no máximo 40 dias. Sistema semelhante já funciona há 1 ano no Parque de Itatiaia, no Rio de Janeiro. E o resultado começa a ser sentido. O principal resultado é inibir os botadores de fogo, como a gente chama, né? A maioria desses focos de incêndio são através de incêndio criminoso. O fato do sistema estar monitorando, ele inibe esses criminosos de botarem fogo. Então teve uma redução drástica na quantidade de queimada e houve alguns focos de incêndio que foram detectados no princípio e a equipe conseguiu apagar, então não teve nenhum descontrole de fogo no Parque Itatiaia, muito por causa do sistema e muito por causa da competência da equipe lá local também. A época de instalação não poderia ter sido mais propícia. Nós estamos iniciando aí o inverno e é nesse momento que a gente tem as plantas secando e se tornando frágeis para que se tenha o início de incêndio. Então a gente espera que já possa ter uma grande contribuição nessa seca agora, né, evitando que a gente tenha um alastramento dos focos de incêndio, porque eles serão combatidos de imediato. Então é perene, né? Isso vai ficar funcionando full time, 24 horas por dia, não tem data, não tem prazo de validade, ele continua aí para os próximos anos e nós contamos que essa ação tenha resultados práticos já nesses próximos meses. A latência de monitoramento do sistema é de apenas 3 minutos, que é o tempo de giro de 360 graus da câmera. A manutenção de toda essa estrutura será feita por empresas locais, a fim de que não fique desativada caso haja algum imprevisto. E Chapada será pioneira nessa tecnologia para monitoramento da área urbana e rural. Esse sistema, ele vai ser o primeiro, nós acreditamos aí, que é a nível de mundo, que vai monitorar tanto o urbano quanto o rural. Porque se tiver focos de incêndio, o botador de fogo da cidade também, aquele vizinho chato que fica queimando coisas no período de queimada, o sistema vai localizar esse fogo. E daí vai as entidades competentes tomar providência. Mas ele vai fazer uma patrulha dentro do município e vai fazer uma patrulha na parte rural. Então, como ele vai ser misto, no Brasil, na América Latina, ele é o primeiro, né? Aí acreditamos também que a nível de mundo aí também vai ser o primeiro que Chapada dos Guimarães vai ser beneficiado com isso. Existe uma possibilidade de identificação muito clara, muito positiva, num raio de 12 quilômetros. A partir daí, você já não consegue mais ter uma identificação tão clara, mas durante na extensão de todo o raio de 25 quilômetros, é possível identificar, se não a pessoa, mas veículos, que veículo que era, cor de veículo, cor da roupa. Não fica mais tão difícil da gente tentar encontrar alguém que colocou fogo, foi embora, sumiu dali e ninguém viu, né? Então isso também vai ser uma ferramenta que com certeza será disponibilizada e será utilizada pelo sistema para favorecer a identificação de possíveis autores de focos de incêndio. Se porventura algum imprevisto impedir a chegada a tempo da equipe na zona de fogo e as chamas se espalharem, o sistema também é capaz de orientar de forma mais assertiva o combate. A central de monitoramento vai guiar a equipe, através das imagens que o sistema está gerando, para conter o fogo de uma forma muito mais eficaz. Porque você imagine como é difícil para a equipe em loco, aquela fumaça, fogo, o risco, o medo do fogo perder o controle. É muito difícil para o ser humano, na hora do combate, sempre tomar decisões para apagar o fogo. Agora, se tiver uma equipe na central guiando essa equipe lá, a eficácia do combate ela extrapola, ela vai muito, muito além do que é praticado. Então, não só para detectar o princípio do incêndio, o sistema ele opera, mas ele também vai ser muito funcional na hora de combater um fogo que saiu do controle. Está na hora de viajar. No Papo Cultura de hoje, você embarca nessa viagem linda e inspiradora da escritora Tânia Moschini. A obra E Agora Pra Onde? Fala da importância de viajar, sair da rotina e curtir lugares junto com as pessoas que amamos. Vamos juntos nessa aventura? Baseado em histórias reais vividas pela família da Tânia, a obra E Agora Pra Onde? Tem como objetivo incentivar as pessoas a viajar,
Ao todo, são 41 crônicas escritas pela autora. Essas crônicas são baseadas nas minhas histórias, nas minhas experiências, nas sensações que eu vivi durante as viagens. Não é um livro, um roteiro de viagens, não é um guia turístico, não é um livro de dicas sobre viagem. É um livro que transporta o que eu senti durante as viagens que eu fiz. Então, mesmo que você faça, de repente, o mesmo roteiro que eu fiz aqui, você talvez não sinta as mesmas coisas que eu senti. A ideia de compartilhar as experiências da família em outros lugares surgiu porque Tânia sempre gostou de anotar as histórias. Ela guardou memórias desde o ano de 2000. Reli todo esse material, revisitei todo esse material e aí eu comecei a fazer exatamente essa compilação de episódios, né, de experiências, alguns momentos que me emocionaram, outros momentos vividos assim de forma engraçada, e escolhi. Tem viagens que tem aí 2, 3, 4 textos, digamos assim, e tem viagens que não mereceram nenhum texto, porque foram normaisinhas demais, digamos assim. Então foi isso. Só que aí, de repente, depois que eu fiz tudo isso, eu senti vontade também de mostrar alguma coisa que eu tinha vivido antes de fazer essas anotações. Porque, como eu disse, as anotações começaram a surgir nas minhas viagens a partir de 2005, imagino. Mas o livro tem viagens da minha infância, tem viagens de quando eu era mocinha, histórias, né? Histórias de viagens. Tem histórias contadas de viagens que eu fiz com meu marido quando nós éramos recém-casados, nas nossas viagens de campanha, eleitoral, com as nossas filhas pequenas. Nessa época eu nem sonhava em anotar nada, né? Então aí eu puxei, né? Fiz uma visitinha para minha memória, ela compareceu e eu consegui extrair e produzir bons textos, boas crônicas, eu entendo, e coloquei aqui também. O livro engloba viagens que vão desde a beira de um rio no interior de Mato Grosso, trilhas do Pantanal, a viagens internacionais para o Japão e Noruega, por exemplo. Cada uma com sua experiência diferente, para os leitores se inspirarem e se divertirem. É um livro assim de histórias muito ecléticas, não necessariamente só viagens glamourosas, viagens caras, não, pelo contrário, tem viagens de todo tipo. E aí eu achei importante mostrar para as pessoas que não importa o destino, o que importa mesmo é você se vestir da vontade de viajar, de sair da sua rotina, de repente passar um fim de semana acampando na beira de um rio, por exemplo, e voltar com sua alma revigorada, com seu espírito aberto, com vontade de reviver aquelas experiências e, inclusive, voltar à sua rotina de forma mais energizada. Ao todo, a autora levou cerca de 2 anos para finalizar a obra. Foi bem trabalhoso, são muitos detalhes, aprendi muito com isso, mas foi muito prazeroso. O prazer se sobrepôs ao trabalho assim inúmeras vezes. Faria tudo de novo. Aliás, vou fazer um próximo livro com certeza. As férias escolares de julho estão aí. Pensando nisso, separamos algumas dicas especiais de atividades para programar e fazer com os filhos em casa. Papel e caneta na mão para não perder nenhuma das dicas. Ana e a filha Elisa, de 8 anos, já estão se preparando para as férias escolares de julho. Juntas, as duas se divertem, brincam de casinha e fazem pulseiras de miçangas. E a gente já está preparando para as férias. Um momento maravilhoso das crianças, né? Onde fica com a família. Então a gente costuma ir pra chácara, ela faz pulseira para passar o tempo, a gente lê, colorindo, assistir séries, algumas séries que dê para ela assistir, para acompanhar. E às vezes viagens, mas uma viagem rápida. Essa é a programação. Esta professora explica que as férias escolares do meio do ano são um ótimo momento para que os pais possam buscar estar mais perto dos filhos. A maioria passa o dia inteiro na escola, fica só um pouquinho de período com os pais.
Então, com essas férias, eles vão ficar o dia inteiro com os pais vão poder passear com eles, ir para o parquinho, pode ir até para o cinema, passear. É um momento em família, é um conjunto em família que eles não têm aqui durante a escola, mas em família eles vão ter. Vai ser pequeno, 2 semanas, mas vai ser de bom proveito. Vanessa explica ainda que mesmo durante esse período, onde crianças e adolescentes tendem a viajar e mudar um pouco a rotina escolar, é essencial que algumas práticas continuem iguais, como manter uma boa alimentação e dormir sempre no mesmo horário. E em casa é sempre importante manter essa alimentação saudável, frutas, alface, verduras, legumes, isso é muito importante. E também a hora do soninho é muito mais importante ainda, porque a criança vai ter um relaxamento mental. Não é acostumado, mas tira um pouquinho de soninho com seu filho para ele já ir acostumando, porque como vai ser 2 semanas de férias, e quando voltar às aulas ele já vai estar preparado já. A importância das férias, ele estar unido a família, a gente passar mais momentos juntos. Um pouquinho só de dias, mas que faz toda a diferença na qualidade de convivência familiar. Ela curte mais os avós, tem mais tempo para brincar com eles. A gente viaja junto, às vezes, eu, ela e o tio dela, e as tias. A gente fica mais presente na família, né? E procura fazer tudo isso envolvendo um núcleo familiar para aproveitar esses dias de descanso. Mãe Meire. É assim que a empresária Rosimari Benedita é conhecida pelas pessoas em situação de rua que fazem fila por uma das marmitas doadas por ela. Uma bonita história que você acompanha no Papo do Bem de hoje e começou por influência da mãe. No fundo do quintal da casa da mãe foi que a Rosimeire começou a aprender sobre ajudar o próximo. Junto com a família, ela já fazia pequenas ações de solidariedade. O tempo passou e Meire, como carinhosamente é chamada, se tornou dona do próprio negócio, um restaurante. E foi lá que ela intensificou o seu lado mais solidário. Isso ela passou para mim, que é a dona Oswaldina. Ela mesma mexia também com marmita. Assim, era no fundo do quintal dela, mas sempre ela gostou de acolher as pessoas que precisavam, né? E eu aprendi com ela. E até hoje eu procuro manter esse acolhimento que é os meus moradores de rua. O restaurante, localizado na Avenida Marechal Deodoro, em Cuiabá, doa marmitas a moradores de rua há mais de 20 anos. Em média, por dia, ela doa mais de 10 marmitas. São mulheres, homens e crianças que vivem em condições de rua na capital. Chamam de mãe, querida, me chamam de tanto nome. A hora que eles pegam marmita, eles fazem um gesto bonito, falam umas palavras bonitas para mim, fazem todos assim para mim. Ó, mãe, a senhora mora aqui. Isso daí para mim é tão gratificante e vale mais do que um dinheiro. A fome é doída. Então eu não vou abandonar, não vou dar comida para eles porque são drogados, são um bandido, não vou. Porque a fome, eu estou dando a comida, não estou vendo a quem, não quero saber para quem que eu estou dando. Entendeu? Então procuro que as pessoas procurem ajudar para que vai que eles melhorem, né? Com uma ajuda de alguém, né? É isso que eu procuro fazer. Meire acredita que com o seu gesto pode melhorar o mundo 1% todos os dias e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Todos juntarem, fazer uma colaboração dessas, eu ainda tenho fé que o mundo melhore. O Papo com Ela chegou ao fim, agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para te fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem. O nosso WhatsApp é o 65999921038. Também pode falar com a gente pelo Instagram, no @Papo com Ela. Tenha uma excelente semana e a gente volta domingo que vem às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde. E eu espero você. Um beijo e até lá!